Uma boa noite, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com mais uma vez ao vivo com o Momento com Chico Xavier. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos e aqueles que nos enviaram, através do Zap, as suas vibrações, positivas. Algum irmão lá de Minas Gerais hoje nos enviou um vídeo no Zap, e o qual ficamos muito felizes pela torcida, pelas vibrações em relação aos trabalhos da TV Chico Xavier. Nos deixa mais responsáveis, justamente, e com maior responsabilidade em relação ao trabalho que nós fazemos e oferecer o melhor para todos que têm acesso aos trabalhos da TV. Uma boa noite a Érica, Cândido Fernandes, Inaldete, Ana Nunes, Selma Heloísa, a Luísa Marques, Ana Nunes. Muita paz, muita luz, e sempre importante, como a Érica e a Luísa faz, compartilhar para que outros amigos possam ter justamente acesso aos trabalhos da TV Chico Xavier. E lembrando que os vídeos dos nossos programas ao vivo sempre serão colocados lá no nosso canal do YouTube. E aqueles que não têm ainda a inscrição lá poderá fazer, porque isso nos ajuda demais. E principalmente pela divulgação dos nossos trabalhos, o aplicativo Radiosnet, que tem oferecido justamente para aqueles que acessam 24 horas de programação. Pela média deveremos atingir 7,5 acessos. 7.500 acessos este mês de outubro, que nos deixa muito felizes. Quem não está seguindo ainda a nossa página do Facebook, pedimos para que o faça, sigam o nosso perfil no Instagram, e assim vai nos ajudando justamente a dar uma dinâmica às atividades da TV Chico Xavier. Assim sendo, confiantes, acabamos de resolver essa questão, Luísa e Érica, com a presença de Deus, dos amigos espirituais. Vamos iniciar as reflexões de hoje, e o capítulo é intitulado Os Centros Espíritas devem reviver os tempos do cristianismo primitivo, a aula 33 do livro Meus Pedaços do Espelho, da doutora Marlene Nobre, que hoje se encontra na pátria espiritual. Então vamos ver o que ela registrou neste capítulo. Inúmeras caravanas chegavam constantemente a Uberaba. As pessoas comportavam-se como abelhas em busca de mel. O amor do Chico era o sustento de todos. Dezenas de garrafas com água eram colocadas para a fluidificação. E muitas delas ficavam impregnadas de perfume. Às vezes, também de éter. Era o trabalho de cura realizado pelo espírito Sheila, valendo-se dos fluidos benéficos
de Chico Xavier. Em certa oportunidade, assistindo um evento lá em Natal, que na época ainda era seminário que a doutora Messia realizava, e nesta feita, Divaldo quem fazia justamente a palestra. E naquela oportunidade sentimos, todos que estavam na plateia sentiram um cheiro forte de éter, né, que percorria todo o auditório. Justamente era a presença, né, de Sheila ali, naquele ambiente que se fazia presente, se identificava justamente pelo aroma, né, do éter. Confrades eram estimulados ao trabalho espírita em suas cidades. Partiam com orientações seguras, animados para a continuidade da luta. Certa feita, uma senhora pediu-lhe sugestões quanto à orientação de um centro espírita que estava sob sua responsabilidade. Ouvi o Chico enfatizar: minha irmã, o estudo constitui as paredes de um centro espírita e a caridade é a cobertura. Repetindo a orientação de Chico: minha irmã, o estudo constitui as paredes de um centro espírita e a caridade a cobertura. Com relação aos estatutos, orientava: não podemos nos esquecer de que os estatutos não devem ser complicados. As diretorias devem ter poucos elementos, 3 no máximo, e sintonizados no serviço. Muito cuidado com as cláusulas dúbias, porque podem impedir a realização de serviços de assistência de grandes envergaduras. Nosso instrutor enfatiza sempre a necessidade de um estudo e da leitura, não só sobre a mediunidade e, naturalmente, sobre as interpretações de Jesus feitas por Allan Kardec. E, sobretudo, a necessidade de vivenciar essas lições dentro de um clima de caridade cristã. As orientações de Chico em relação a justamente essa questão é muito pertinente, porque quando encontramos uma instituição onde o seu corpo de diretor é enorme e com certeza gera certa dificuldade para desenvolver as atividades na casa espírita, aí Chico aqui orienta justamente no máximo 3, né, diretores, que é justamente os cabeças que vão tomar as decisões, né? E com certeza, com 3 pessoas, a coisa deve desenvolver num clima de maior celeridade, né? Ao contrário de uma diretoria com 8, 10 pessoas, mais heterogênea, vai em algum momento causar, né, dificuldades para o andamento dos trabalhos. E é o meu pensamento também. Quando se resolve fazer, vamos dizer, um evento, e quando envolve muita gente na coordenação, a tendência é se arrastar essas reuniões por longos tempos, até que se resolva as questões de organização daquele evento. Então, é muito interessante, é Chico que orienta essa questão, né? E o cuidado em relação justamente à estrutura, e ele aconselha justamente aqui, é muito interessante essa frase, quando ele diz que o estudo, dando a ênfase da importância do estudo como as paredes do centro espírita, e a cobertura é justamente o serviço da caridade. Não só se dedicar ao estudo, que é importantíssimo e deve ser realizado na casa espírita, mas também o serviço da caridade é de fundamental importância na
instituição espírita. E assim, é muito importante neste sentido que possamos rever as nossas posições, né, em relação justamente à questão do estudo, como o Chico coloca, de fundamental importância na casa espírita, e para o espírita conhecer o livro dos espíritos profundamente, o livro dos médiuns, a Gênese, o céu e o inferno e o Evangelho, porque esses são os livros básicos da doutrina espírita que vai nos dar a sustentação maior para até os embates, as discussões e aquelas pessoas que venham nos perguntar o que seja e nos pedir orientações acerca da doutrina espírita. Se não lemos, então não temos o como dar uma melhor informação a essas pessoas que nos procuram. A Érica nos diz: nós já sabemos que o estudo é fundamental em qualquer casa espírita. É verdade, é o sustentáculo, né, e um estudo dentro do clima, né, de harmonia, e não no sentido de formar uma pleiade de intelectuais, onde o orgulho sobe a cabeça e achar que só estes são os detentores do saber, e só eles estão certos, né, em relação a assuntos acerca do espiritismo e da vida. A estes o orgulho já subiu, né, a cabeça, e existe justamente uma questão crescente no nosso movimento espírita da questão da intelectualização, né, do movimento espírita, e isso não é vista com bons olhos, principalmente pela doutrina espírita, que ela é muito simples. Claro que é muito profundo os seus ensinamentos, mas não devemos justamente nos pautarmos nesse sentido de achar que porque estudamos muito, somos os detentores da verdade, e também aquela questão de exaltar, de formar os grupos de tietes, né, de aclamar expositores, porque está isto justamente muito fora daquilo que deveria ser, né, o comportamento de um espírito. As vibrações positivas sempre é muito bom, mas nada de formar grupos de tietes ou justamente na tentativa de fazer um elogio muito eloquente, porque nem todo mundo sabe receber um elogio, e isso pode justamente aquele que o recebe encontrar se absolvendo aquilo com maior intensidade, e pode se perder na sua tarefa e no seu trabalho. A Érica diz: unir as duas asas, o conhecimento e a prática do amor. Isso é verdade. E para finalizar, fundamental o estudo do livro dos básicos da doutrina espírita, é de fundamental e obrigação daqueles que estão na doutrina e estão adentrando a doutrina espírita. Não só assistir palestra é o suficiente. Quando é uma palestra que tem um sentido para o estudo, é muito interessante, né? Se não, estudar é o melhor comportamento que poderemos ter frente à doutrina espírita. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Amanhã, lembrando, nós vamos colocar a programação de amanhã à noite. Teremos a terceira edição do programa Poesia e Espiritismo. Teremos a segunda edição do livro, do programa Espiritismo e Filosofia, com Irapuã Correia. Teremos o programa também Alegria de Viver, e também teremos um momento com Chico Xavier. Assim sendo, agradecemos a oportunidade e tenhamos todos uma boa noite, e não nos esqueçamos de, nas nossas orações, lembrar dos
suicidas. Muita paz e muita luz a todos os amigos.